Gênesis capítulo 22. Quantas Bíblias nós temos aqui nessa noite? Deixa eu ver. As Bíblias. Olha só, que bênção. Quem é que não trouxe a Bíblia hoje aqui? Deixa eu ver, quem não pôde? Puxa, pode abaixar, mas só para você passar vergonha. É brincadeira. Oi? Tá faltando? Não, então imagina. Vamos dar um de presente para você, irmã. Que isso, é mesmo? Olha só, vamos dar de presente. Fala com a gente no final que esse aqui é o livro mais importante que você tem que ter. Te acompanhar todos os dias. Mas não é para ficar aberto no Salmo 91 não, viu? Tem gente que deixa aberto, é ou não é, gente? Deixa lá na sala, aberto no Salmo 91. Você passa na sala, aquela poeira já no livro, na Bíblia, né? Você não consegue nem ler. Tá bom. Se você tem a Bíblia aí no teu celular, também acompanhe essa leitura. Eu vou ler alguns versículos, é um texto já conhecido nosso. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Vamos lá, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 9 agora. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? O Senhor nos abençoe nessa noite, irmãos. Queridos, ser pai é um privilégio, é uma honra. A paternidade é um privilégio, é uma honra. Mas sabemos que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Acredito eu que até talvez um dos maiores desafios da vida humana. Talvez seja mais fácil você, pai, ser um herói fora de casa do que ser um herói dentro de casa. Ser um herói fora de casa do que ser responsável, um pai responsável e um pai exemplar para os seus filhos dentro de casa. Tem muitos pais que fora de casa são verdadeiros heróis. Eles alcançaram status, alcançaram fama, sucesso, enfim, alcançaram como o topo da pirâmide social. Mas infelizmente, muitos desses pais ergueram seus monumentos de conquista, de vitória, sobre os escombros da família. Infelizmente. Na verdade, meus queridos, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Sim ou não, meus irmãos? Alcançar a vitória com a derrota da família, com a derrota dos filhos, não tem sabor de mel, tem sabor amargo. E é por isso que nessa data tão especial, Dia dos Pais, é importante a gente parar um pouquinho e a gente refletir sobre nós pais, que somos espelhos e exemplos para os nossos filhos.
E é interessante porque o espelho não grita. O espelho revela. O espelho não grita, o espelho revela. E para que o espelho ele seja eficaz na sua missão, ele precisa ter pelo menos 3 características. Veja só, o espelho, para que ele seja eficaz na sua missão, o espelho precisa ser limpo. O espelho sujo não reflete bem a imagem. A vida dos pais, queridos, precisa ser limpa, precisa ser pura, precisa ser exemplar. Outra coisa, o espelho precisa ser plano. Porque se o espelho ele é côncavo ou convexo, é natural distorcer a imagem, vai distorcer a imagem. E uma imagem distorcida pode gerar um monstro. Somente um espelho plano pode refletir uma imagem real, adequada, né? Uma imagem correta. O que eu entendo disso? Que a vida dos pais precisa ser uma vida plana. Não pode ter os exageros. Não pode haver distorções. A vida dos pais é a vida do seu ensino aos filhos. E olha, meus irmãos, eu vou dizer algo que você já sabe, né? Você não ensina com palavras apenas, mas você ensina sobretudo com o seu exemplo. Eu costumo dizer, já disse isso em outra oportunidade, vou repetir aqui mais uma vez. Nós vamos deixar para os nossos filhos 3 coisas. Nós vamos deixar o exemplo. Segunda coisa que você vai deixar para os teus filhos é o exemplo. E a terceira coisa é o exemplo. 3 coisas nós vamos deixar para os nossos filhos. O que é? Exemplo, o exemplo e exemplo. Agora, o espelho, para que ele seja eficaz na sua missão, então ele precisa ser limpo, ele precisa ser plano, e ele precisa também ser iluminado. Porque, meus irmãos, o espelho na escuridão tem sentido? Não. Um espelho na escuridão não tem o menor sentido. É preciso ter luz. Na verdade, meus irmãos, Deus é luz. A palavra de Deus é luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Diga glória a Deus. Então, os pais precisam ser luz e andar na luz. Essas 3 coisas interessantes, né? A questão do espelho, para que ele seja eficaz na sua missão. Ser limpo, ser plano e ser iluminado. Que assim seja a nossa vida. Agora, gente, diante do texto que nós lemos, diante desse texto do Gênesis no capítulo 22, depois eu desafio você, com mais calma, você ler todo o capítulo na sua casa. Leia, para que você perceba mais detalhes nessa história. O que a gente pode entender e aprender desse texto? É o seguinte: tão importante, meus irmãos, são as lições que nós aprendemos na vida, quanto as lições que os nossos filhos aprendem de nós. Tão importante é você, pai, aprender lições durante a sua caminhada, sua vida, quanto também as lições que os seus filhos aprendem de você. E quando a gente lê essa história aqui de Abraão, nós ficamos com o nosso olhar fixo nele. Porque é verdade, Abraão foi um homem muito admirável. Sim ou não? É verdade. Ele foi um homem convicto. Ele foi um homem determinado. Ele foi obediente. Grandes virtudes. Mas mais importante para mim, queridos, que aquilo que Abraão aprendeu nas experiências que ele vivenciou, foi a experiência de Isaac. Foi a experiência que Isaac viveu ao lado do pai. As lições foram enormes. Foram fantásticas. As lições que Isaac aprendeu foram grandes. Foi uma experiência que marcou a vida de Isaac para o resto da vida. Para sempre.
Veja que Isaac era ainda jovem, e dizem alguns estudiosos que ele deveria ter em torno de 17 a 25 anos de idade quando este episódio aqui aconteceu. Quando Isaac foi levado pelo seu pai para ser sacrificado, meus irmãos, para ser morto, eu fico pensando, como é que ele ficou, hein? Imagine você. Como é que Isaac ficou? O que é que passou pela cabeça dele? Diante daquela cena toda. Quais as perguntas que ele fazia? Onde foram os seus pensamentos? Suas emoções? Mas a Bíblia diz que quando Abraão ia matá-lo, versículo 12, o anjo do Senhor disse em voz alta: não faça nada sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus. Pois agora sei que temes a Deus. E aí então Deus disse para Abraão, versículo 16 e versículo 17: porquanto, Abraão, você não me negou o seu filho, o seu único filho, Abraão, eu vou te abençoar sobremaneira. Abraão, você me obedeceu, Abraão. E porque você não me negou o seu filho, você me obedeceu, eu vou te abençoar poderosamente. Diga glória a Deus. Mas diante dessa história que nós lemos aqui nessa noite, quais foram as lições que Isaac aprendeu com seu pai? Quais foram as lições? Quais as virtudes que ele viu em seu pai? Quais as impressões que este pai passou para o seu filho na constituição moral e ética dos valores da visão de mundo que Isaac teria na vida? Quais foram essas impressões? E a gente consegue aqui dar uma pinçada nesse texto e retirar alguns princípios para a nossa vida. Algumas lições que Abraão deixou para o seu filho, através da sua atitude, ensinou o seu filho. E algumas lições que a gente pode aprender. Quais foram esses princípios, essas lições? O primeiro princípio é que o amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. O amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Veja, no versículo 2, queridos, diz que Deus quis provar o coração de Abraão. O que é que Deus quis fazer? Provar. E pôs Deus a Abraão à prova. Deus queria saber se o amor de Abraão era uma expressão vulgar, frase de efeito, ou se era um amor verdadeiro. E por isso Deus pediu Isaac. Gente, hoje em dia, vocês sabem muito bem que o amor se tornou algo barato. As pessoas, elas têm comprado imitações de amor, que pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma paixão, pode ser um reconhecimento, pode ser uma afeição, menos amor. Inclusive, muitos de nós, meus irmãos, temos tratado o amor como um fast food. Em outras palavras, amor rápido, barato e sem qualidade. Assim tem sido nos dias de hoje. Dizer eu te amo, por exemplo. Palavras, gente, palavras são baratas. As nossas expressões verbais, elas podem ser transformadas em expressões até vulgares. Hoje a gente ouve essa expressão, né? Como eu mencionei, eu te amo. Mas essa frase por si só, ela é barata. Qualquer pessoa pode dizer isso. Qualquer pessoa que deseja conquistar alguém, pode dizer essa frase, eu te amo. Mas é interessante, queridos, que Abraão, através da sua atitude, através do seu exemplo, Abraão ensinou o seguinte princípio para o seu filho. O que ele ensinou? Em outras palavras, filho, nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Filho, nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. E quantos de nós aqui falamos de maneira vulgar, eu te amo, eu amo fulano, eu amo a fulana. Ou até mesmo, eu amo Deus.
Aí eu fico pensando comigo mesmo, será que a gente entende a profundidade disso? Quando você diz que ama, será que eu e você entendemos a profundidade do que significa dizer eu te amo, do que é realmente amar? Queridos, porque se nós não estivermos dispostos a abrir mão de alguma coisa, nós não amamos coisa nenhuma. Posso ouvir um amenzinho aí para saber se vocês estão comigo ou não? É por isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10. Olha o que Jesus disse. Versículo 37 está na tela. Jesus disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Glória a Deus. Gente, no amor existe uma dimensão da escravatura. Quem ama é escravo. Aquele que ama torna-se preso agora ao objeto do seu amor. Gente, amor sem responsabilidade não é amor. Amor sem que eu esteja disposto a abrir mão de alguma coisa também não é amor. E por isso que o amor, ele é uma escravidão. Por quê? Porque agora eu não vivo mais em torno dos meus próprios interesses. Mas agora, em nome do meu amor, eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses por aquele que amo. Por aquela que amo. A disposição em abrir mão de alguma coisa está totalmente relacionada ao tamanho do meu amor. Se eu amo pouco, vou abrir mão de pouco. E se eu amo muito? Abrir mão de muito. E se eu não abro mão de nada? Não ama coisa nenhuma. Agora, Jesus ensinou, meus irmãos, o que é o verdadeiro amor. Jesus nos deu o maior exemplo, porque a Bíblia diz que ele abriu mão da sua própria vida, morrendo na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. Isso é amor. Isso é amor. Então, Abraão, queridos, estava ensinando Isaac. Ele estava dizendo o seguinte para Isaac: Isaac, você deseja amar de verdade, Isaac? Você deseja amar de verdade? Então abra mão de alguma coisa. Pergunto a vocês: você deseja amar de verdade? Quantos aqui desejam amar de verdade? Deixa eu ver. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, tem muita gente que diz que ama a família, ama a minha família, mas são egoístas e não abrem mão dos seus prazeres e das suas noitadas com amigos. Tem muitos que dizem que amam os filhos, mas nunca têm tempo para os filhos. Sempre estão envolvidos com atividades, fazendo qualquer coisa. Outros dizem, por exemplo, que amam a igreja, mas eles não abrem mão de festas, de passeios, de jogo de futebol, de viagens, de hobbies, enfim. Sabe, meus queridos, Isaac, ele aprendeu o seguinte princípio: que o seu pai amava a Deus de tal maneira que ele era capaz de abrir mão de tudo, tudo mesmo, até do que era mais caro, até daquilo que era mais difícil, a vida do próprio filho. Então, o primeiro princípio para a gente aprender com Abraão nessa noite, este pai exemplar, é que o amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Vamos repetir juntos na tela? Vamos lá? O amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. O segundo princípio, a lição que a gente aprende com Abraão, é que uma intenção para ser boa deve gerar boas ações. Uma intenção para ser boa deve gerar boas ações. Gente, Deus não queria Isaac. Deus não iria ter prazer na morte de Isaac. O que Deus queria então, gente? Deus queria saber mesmo se Abraão estava disposto a transformar as suas boas intenções em ações, em atitudes. E é por isso que o texto mostra que quando Abraão levantou a faca para matar o filho, ficou claro que ele ia ter uma atitude. Ficou claro que ele ia ter uma ação. E aí, em outras palavras, lá no versículo 12, Deus disse para Abraão: chega, para Abraão, porque já deu para ver que você transforma boas intenções em ações.
Já deu para ver. Gente, de toda boa intenção nasce uma boa ação. De toda boa intenção nasce o que, irmãos? Uma boa ação. É interessante uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E ele disse assim, certa vez: eu consigo muitos homens dispostos a derramar até a última gota de sangue pelo meu país. Eu consigo muitos homens. Mas difícil é conseguir alguém que esteja disposto a derramar a primeira gota. Interessante. Ou seja, tem muita gente com boa intenção, mas poucos têm atitude. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, pai, e para todos nós. Não acredite nas suas boas intenções se você não estiver disposto a transformá-las em atitudes, em ações. Não acredite. Estou dizendo isso porque tem muita gente que diz o seguinte: tem muita gente com boa intenção. Está cheio de pessoas bem intencionadas, né? E logo eles dizem assim: poxa, Deus conhece o meu coração. A Bíblia diz que Deus sonda e conhece o coração. Os meus pensamentos nem foram pensados e Deus conhece. As palavras nem chegaram à minha boca e o Senhor conhece. Ele conhece o meu coração e Ele sabe muito bem que Ele pode contar comigo. Deus sabe disso, que Ele pode contar. Eis-me aqui, Senhor, Tu sabes. Mas esse dia nunca chega. Sempre surgem as desculpas, queridos. Gente, olha, se não tiver boa ação, sabe o que é isso? É só pensamento piedoso, é só religião. Isso é brincar de igreja, é brincar de ser cristão. Tem gente, por exemplo, que diz assim: poxa, a minha esposa, os meus filhos, eles sabem o quanto eu os amo, mas amo mesmo. O problema é que eu estou vivendo um momento difícil. O problema é que eu estou vivendo um momento que está extremamente complicado para mim e eu não consigo dedicar tempo para eles. Sabe, queridos, o amor não se satisfaz com intenções. O amor não se satisfaz com intenções. Veja, queridos, que quando Abraão levantou a faca para matar o filho Isaque, Isaque aprendeu com o pai. Sabe o quê? A seguinte lição: poxa, o meu pai, ele está disposto a transformar suas intenções em ações. Isso ele aprendeu. Sabe por quê? Porque o amor, gente, não é ter apenas boas intenções. O amor não se contenta com apenas boas intenções. O amor acontece com atitude. O amor acontece com ação. O amor acontece com compromisso. Porque bem como nós ouvimos ainda hoje pela manhã, meu pai dizendo: o amor é o que o amor faz. Obrigado, vocês estão aí. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos na tela, queridos. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor não é apenas de palavras, mas por obra e em verdade. É por ação, por atitude. Não basta boas intenções. Não basta. De toda boa intenção tem que nascer uma boa ação. Olha, um outro princípio que a gente aprende nessa história para a nossa vida é que o teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. Vamos repetir este princípio? Vamos lá, gente, me ajuda aí. O teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. Deus havia prometido para Abraão que iria abençoá-lo. Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. E Abraão, ele disse em seu coração, em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, o que for necessário eu fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou pagar o preço. E aí, ele teve uma atitude. Ele entregou Isaque. Meus irmãos, nós falamos tantas coisas e nos comprometemos com tantas coisas que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Tem uma história interessante. Diz que um soldado estava no hospital
E ele havia perdido o seu braço durante a Segunda Guerra Mundial. E o general foi visitá-lo. E naquela visita, o general, ele disse ao soldado: soldado, como é que você perdeu o seu braço? Como é que isso aconteceu? E o soldado respondeu: general, eu não perdi meu braço. Na verdade, eu entreguei meu braço pela causa que nós abraçamos. É diferente. Gente, fazer o bem, guarde isso. Fazer o bem quando não há um preço a pagar, é muito fácil. Fazer o bem quando não tem preço para pagar, gente, é muito simples, é fácil. Qualquer pessoa faz, inclusive qualquer medíocre faz. O teste, sabe quando que é? É quando tem preço a pagar. E posso dar uma boa notícia? Jesus pagou o preço. Diga aleluia. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 2. Você pode ler comigo? Vamos lá. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja aqui que Jesus se entregou por amor a nós em sacrifício. Ele pagou o preço. Em oferta, diz o texto. O problema é que nós temos um conceito sobre o amor muito errado, gente. Muito equivocado. Alguns dizem o seguinte: olha, tem marido que chega para a esposa e diz assim: olha, eu te amo, viu, bem? Eu te amo muito, você não tem noção. Mas não vem me pedir nada não, viu? Só não me peça nada. Aliás, se dê por satisfeita, viu, querida? Porque eu estou aqui com você, eu poderia estar em outras paradas, mas estou com você. Fique feliz. Cadê o sorriso? Poderia estar na balada, poderia estar com os amigos, indo lá até o estádio, assistindo um joguinho de futebol, mas olha, estou aqui com você. Estou com você. Então se dê por satisfeita. Sabe, gente, é um amor que não é amor. Isso não tem nada a ver com amor, gente. E com relação a Deus? Com relação a Deus, as pessoas dizem a mesma coisa. Olha, eu sirvo a Deus, mas Ele que não venha me pedir nada. Aliás, Ele que se dê por satisfeito, que eu estou aqui, hein? Nesse dia, dia dos pais. Olha, eu estou vendo aqui, as pessoas não estão porque elas estão com os pais delas. Quando eu olho para cá, vejo tanta gente que hoje sempre está aqui e não está hoje porque está com os pais. Eu também poderia estar fazendo outra coisa. Então, olha, Deus, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, Deus. O Senhor fique feliz, hein? Fique muito feliz comigo, porque eu poderia estar em outras paradas, poderia estar fazendo outras coisas, mas não, eu estou aqui. Gente, é um amor que não é amor, é uma conveniência religiosa. Essa, para mim, é a palavra. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim: olha, é Deus que me ajude, Deus me ajude por um menor preço possível. Nós queremos... A gente gosta de desconto e promoção, sim ou não? A gente quer desconto e promoção até nisso. Deus que me ajude por o menor preço possível. Inclusive, os próprios relacionamentos hoje em dia são assim. Vocês sabem disso. Como é que funcionam os relacionamentos de hoje em dia? É o mínimo de compromisso. Nenhum preço a ser pago por coisa alguma. Eu quero tudo pronto para mim. É assim que eu quero. Irmãos, fazer o trivial, qualquer pessoa faz. Fazer o trivial, vou até piorar a coisa, qualquer medíocre faz. Mas fazer o essencial precisa ser uma pessoa de valor. O valor de um homem está nas causas que ele abraça e no que ele está disposto a pagar por estas causas. Queridos, o teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. E você vê que Abraão ensinou isso para o filho, através da sua atitude. Ele estava dizendo para o seu filho Isaque: filho, eu estou disposto a pagar. Tiver que abrir mão, entregar a tua vida, eu vou fazer isso. Vou pagar o preço, porque eu quero obedecer e agradar a Deus. Posso ouvir um amém da igreja aí ou não? Amém. Vocês estão bem ainda? Tranquilos? Tudo bem aí? Tem um outro princípio para a gente aprender aqui com Abraão, gente. É que andar com Deus é coisa séria, é temê-lo e obedecer sua voz. Vamos repetir isso, irmãos, vamos lá.
Andar com Deus é coisa séria. É temê-lo e obedecer a sua voz. Gente, Deus pediu a Abraão o filho dele. Abraão sabia que quem estava pedindo não era qualquer pessoa. Abraão sabia muito bem que quem estava pedindo era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da criação, o Rei do universo. Ele sabia. Gente, o verdadeiro amor caracteriza-se por uma dimensão de temor. Quando Abraão levantou a mão para matar o filho, o anjo disse a ele, versículo 12, Abraão, para, porque agora sei que temes a Deus. Agora o que, irmãos? Sei que temes a Deus. Gente, quem ama vive numa dimensão muito próxima ao temor. Inclusive, amor e temor andam de mãos dadas. Andam juntos. E Abraão amava a Deus. Abraão temia a Deus. Gente, é verdade que Deus é o nosso Pai. Ele é nosso Pai ou não? Glória a Deus por isso. Jesus até nos ensinou que quando nós formos falar com Deus, nós nos referimos a Ele como Pai. Pai nosso que está nos céus. Ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo. Jesus mesmo disse, eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Vocês são meus amigos. É verdade que o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Mas, gente, Ele continua sempre merecendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a glorificação, toda a exaltação. Ele merece. Glória a Deus. Ele merece sim, a Bíblia diz, dai glória devida ao seu nome. Nós devemos dar a glória devida ao nome de Jesus. Ele merece sim o nosso respeito. Ele merece nossa honra sim. Ele merece reverência. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, eu vou dizer algumas coisas que eu já mencionei aqui num outro encontro nosso, que eu acho importante a gente reforçar alguns princípios que a Bíblia nos ensina. É que uma pessoa, ela pode ser muito inteligente, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. Porque sabedoria, queridos, não é uma questão cronológica. Sabedoria não é uma questão acadêmica nem intelectual. Não, queridos. A sabedoria é uma questão de experiência com Deus. Você quer ser uma pessoa sábia, sim ou não? É experiência com Deus. Quanto mais você tiver experiências com Deus, mais experiências com Deus e com a sua palavra, mais sábio você vai se tornar. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Inclusive nós precisamos praticar um princípio que a gente tem abandonado. Princípio de autoridade. Porque as pessoas hoje em dia, elas não têm o respeito por autoridades. Vocês sabem disso. Muitos não respeitam professores na escola. Não respeitam polícia nas ruas. Não respeitam os pastores na igreja. Pessoas que não respeitam os pais em casa. Tem gente que fala com o pai como se estivesse falando com qualquer pessoa. Cala a boca aí, meu. Fala com o pai de qualquer jeito. Grita com o pai. Põe o dedo na cara do pai. Vocês sabem disso. Nós estamos vivendo, a geração que a gente vive, é uma geração que vive uma crise de autoridade. Gente, ninguém respeita mais ninguém. Isso é triste, mas é uma realidade. Está faltando o conhecimento do princípio de autoridade. E eu fico pensando o seguinte, se nós não respeitamos as autoridades humanas visíveis, meus irmãos, como é que a gente vai respeitar a Deus? É aquilo que a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? A Bíblia diz isso. Se você não respeita o seu pai, seus amigos, seus professores, seus pastores, se você não respeita o irmão a quem você vê, como é que você vai respeitar a Deus a quem você não vê? É simples essa conta. Você vai dizer assim, eu não acho que é igual. É igual, é o mesmo princípio. É bíblico isso, queridos. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. Deixa eu apertar algum... Eu acho que Deus vai falar mais forte ao seu coração nesse momento. Diga amém.
Você sabe que tem muita gente que se relaciona com Deus sem respeito, sem reverência, sem temor. Tem muita gente que pensa que encontrar-se com Deus é algo seguro. Encontrar-se com Deus é algo sem perigo. É leve. Deixa eu dizer para vocês, tome cuidado com isso. Tem gente que fala assim, Senhor, mostra a tua face. Até nós cantamos isso. Mostra a tua face. Quero te ver. Quero te tocar. Gente, encontrar-se com Deus, deixa eu dizer para você, que não é tão simples assim. Não é tão seguro assim. A Bíblia declara, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só, Hebreus 10:31. Horrorosa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia nos mostra pessoas que tiveram um encontro com Deus e não foi nada tão suave assim. Não foi nada agradável. Vou dar exemplos. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho para Deus e morreram perante o Senhor. Você encontra isso lá em Números no capítulo 3. Outro exemplo, Isaías. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele caiu como morto. Quando Isaías teve um encontro com a presença de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim, que estou morrendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Caiu como morto. Você encontra lá em Isaías no capítulo 6, leia lá depois. Profeta Daniel, depois de um encontro que ele teve com Deus, a Bíblia diz que ele caiu doente. Veja lá depois, Daniel capítulo 10, leia. Ele caiu doente. Então um encontro assim com Deus, quem disse que você vai sair tão bem? Você pode ficar doente. Está preparado para isso ou não? Gente, Ananias e Safira, eles ofereceram uma oferta enganosa, uma oferta mentirosa, e eles foram mortos, lá em Atos capítulo 5. Você pode encontrar esta história. Sabe, a gente tem que ter um entendimento que nós estamos, claro, meus irmãos, diante do nosso Pai. Ele é um Pai amoroso que sempre nos recebe de braços abertos. Você crê assim ou não? É verdade. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que nós estamos ao mesmo tempo diante de um Deus que é todo poderoso, que é o Criador de todo o universo, queridos. Ele é o Rei do universo. Nós devemos nos aproximar de Deus com uma postura, com uma atitude de humildade, de temor e de reverência. E foi isso que Abraão ensinou para o seu filho, que andar com Deus é coisa séria, gente. Ele estava dizendo para o seu filho Isaac, através das suas atitudes, olha Isaac, andar com Deus é coisa séria, é temê-lo, é obedecer a sua voz. Você sabe que tem muita gente que, como eu disse, se relaciona com Deus de qualquer jeito, sem o menor temor, sem a menor atitude de reverência. E que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Que o Senhor nos ajude a que tenhamos uma postura de temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão obedeceu a Deus. A Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. Por isso, queridos, Isaac aprendeu o princípio de que andar com Deus é coisa séria. Isaac aprendeu que o verdadeiro amor caracteriza-se pelo temor. É isso que ele aprende. Por que eu não faço, em outras palavras, por que eu não faço mais determinadas coisas? Por que eu não vou fazer mais aquilo? Sabe por quê? Porque eu tenho temor, porque eu tenho respeito, porque eu tenho reverência a Deus. E esse deve ser o nosso sentir todos os dias. Que o Senhor coloque temor no nosso coração nesta noite. Diga glória a Deus. Gente, como Abraão ensinou alguns princípios para Isaac através da sua vida, do seu estilo de vida, os pais devem andar também no temor daquilo que eles estão passando para os seus filhos. Quando nós andamos no temor do Senhor, nós atraímos a bênção de Deus, nós atraímos o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deixa eu concluir com vocês dizendo o seguinte, queridos, que viver não é apenas viver o hoje, viu, irmãos? Viver não é apenas viver o presente. Quem vive apenas o presente, na verdade, não vive. Viver, queridos, é ter responsabilidade com o lá na frente. Viver é ter responsabilidade, meus irmãos, com o futuro. E aí eu vou direcionar a palavra a você, pai, nessa noite. A nós, pais. Se nós, pais, não tivermos responsabilidade com o futuro,
nós estaremos condenando a próxima geração. Porque nós estaremos colocando engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para os nossos filhos, queridos. Sabe que há muitos filhos que estão carregando consequências fortes, consequências pesadas nos seus lares, fruto de decisões e atos equivocados dos seus pais. São pessoas, são filhos que até hoje carregam marcas profundas. São filhos que estão completamente destruídos. Olha, pai, a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos não é a riqueza material, você sabe disso, você já ouviu isso. Mas são os valores que nós semeamos na vida dos nossos filhos, que terão memória daquilo que nós fizemos. O meu desejo é que possamos, como pais, deixar uma marca positiva na vida dos nossos filhos. Pode dizer amém? É isso? O meu desejo é que possamos semear coisas boas na vida dos nossos filhos. O meu desejo é que eu e você, pai, possamos servir de inspiração para os nossos filhos. Pergunto a você, quais são os valores? Quais são as lições que você, pai, está ensinando para o seu filho ou para os seus filhos? Quais são os valores? Quais são as lições? Quais são os modelos que você está criando no coração dos seus filhos? Quais são? Que nós, pais, sejamos espelhos, como eu disse no início, né, sobre o espelho. Que nós, pais, sejamos espelhos para os nossos filhos. E que, ao olharem para nós, os nossos filhos vejam em nós a beleza de Deus e o caráter de Cristo. Diga amém. Salmo 145, eu encerro lendo com você, versículo 4, vamos juntos? Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.